Olá meu amigo, olá minha amiga, uma boa tarde para vocês. Estamos aqui para mais uma live. Nós vamos tratar aqui das principais modificações implementadas pela reforma trabalhista. Na verdade, hoje quem está aqui comigo é o Dr. Leonardo Godoy. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, doutor. O doutor vai explicar para a gente quais são as novas modalidades do contrato de trabalho que foram criadas ou alteradas após a implementação da reforma trabalhista e vai também esclarecer algumas modalidades como trabalho intermitente, teletrabalho e contrato de tempo parcial, né? Me recordei aqui, não estou com a memória tão ruim, doutor. Então são essas três principais modalidades que o doutor vai tratar aqui para a gente. Evidentemente que eu já quero antecipar que não se trata de uma aula, não se trata de um conhecimento ou um ensinamento muito técnico, né, nessa área que é uma área jurídica muito complexa, mas o doutor vai trazer aqui de uma maneira bem simplificada o que realmente de relevante modificou que vai impactar na vida do trabalhador. Tá ok, doutor? Então a palavra é sua. Então vamos começar. Você, pelo que eu vi aqui pelos seus slides, você vai começar pelo contrato de trabalho, conceituando o que vem a ser o contrato de trabalho, doutor. Então a palavra é sua. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu agradeço desde já por nos assistir aí em mais essa oportunidade e agradeço também o Dr. Valdemar por nos receber aí. Vamos começar então. Com relação ao contrato de trabalho, é importante ressaltar que o contrato de trabalho, como diversos outros contratos que são firmados no dia a dia, ele é um contrato previsto em lei. Então, no dia a dia nós firmamos vários contratos. Ao pegar um ônibus, comprar um pão na padaria, a gente sempre está fazendo contratos. E o contrato de trabalho não é diferente. É um contrato em que duas partes de comum acordo, ou seja, um acordo de vontades, eles firmam um contrato para um determinado objetivo. A diferença é que no caso do contrato de trabalho, uma parte que é detentora do dinheiro contrata outra parte que é detentora da mão de obra com o objetivo de produzir um determinado bem ou serviço. Então, essas são as linhas gerais do contrato de trabalho e ele, portanto, é formado por duas partes. Vamos começar falando da primeira parte que é o empregado. O empregado, então, que a gente costuma chamar de contratado também, é uma das partes contratantes no contrato de trabalho. E aí o empregado ele tem algumas características que são previstas em lei, no caso a CLT. O empregado ele é caracterizado primeiramente por ser uma pessoa física, ou seja, para que se considere um contrato de trabalho é necessário que a parte contratada, aquela que vai prestar mão de obra, seja pessoa física. Doutor, só fazendo uma rápida observação, eu estava conversando com o Dr. Gilberto até num outro vídeo, numa outra live, e ele esclareceu que a reforma trabalhista ela teve inclusive por objetivo flexibilizar a contratação de trabalhadores autônomos, né? Justamente para validar o que era considerado fraude, né? Então, como você bem esclareceu, muitas vezes a empresa prefere contratar um trabalhador, mas pede para ele abrir um CNPJ, né? Fala, abre lá um PJ e isso acaba, como você explicou, inviabilizando o recebimento de vários direitos trabalhistas e, consequentemente, previdenciários também por parte desse trabalhador, né? Agora, a pessoa que se encontra nessa circunstância, doutor Leonardo, de ter essa fraude caracterizada, ela tem a oportunidade, até desculpa cortando aqui o seu assunto, né? Ela tem a oportunidade de pleitear na justiça um reconhecimento de vínculo quando acontece essa fraude? Sim, como eu disse, a contratação entre uma pessoa jurídica e outra não é ilegal em princípio. O que é ilegal, e aí caberia a desconstituição desse contrato entre duas empresas, é quando as características de um contrato de trabalho, que a gente vai discutir todas aqui, estão presentes e essa contratação é feita exclusivamente para lesar os direitos do trabalhador, ou seja, ele vai deixar de receber fundo de garantia, aviso prévio, férias, entre outras verbas aí que ele teria direito, e também para lesar o fisco, porque aí são pagos menos tributos também em decorrência dessa relação entre pessoas jurídicas.
Então, assim, é requisito necessário para a configuração do contrato de trabalho que o empregado seja pessoa física. Entretanto, como nós levamos em consideração mais a realidade do que a forma, o direito possibilita que esse contrato seja descaracterizado. Sim, a reforma trabalhista veio reforçar esse tipo de relação entre pessoas jurídicas. Entretanto, a essência do contrato de trabalho, na minha humilde opinião, é que não foi alterado. Se o trabalhador prestar serviços para uma empresa, e aí o empregador chegar e falar, ó, a gente vai precisar mudar essa nossa relação, você vai ter que abrir uma empresa, mas aí ele continua sendo empregado da mesma forma, isso aí constitui uma fraude, que no final acaba não sendo vantajosa para nenhuma das partes, nem para o empregado, que acaba perdendo uma série de direitos, e também para a empresa, que lá na frente corre o risco de ver desconstituído esse contrato e aí ter que pagar valores até a mais do que pagaria se realizasse direitinho a contratação. Então, esse primeiro ponto é importante e até agradeço a intervenção porque foi oportuna. A gente às vezes pensa a curto prazo e a curto prazo realmente é essa pejotização, ou seja, contratação de pessoa jurídica de outra pessoa jurídica, a curto prazo pode ser interessante, mas a longo prazo pode trazer um prejuízo para ambas as partes. Então, nesse primeiro momento, é importante a gente ressaltar. Quando se trata de uma relação de trabalho, um contrato de trabalho, é importante apurar-se se vai ali se estabelecer uma relação de emprego. E aí, neste caso, verificar a relevância de contratar uma pessoa física no contrato de CLT, ou aí você contrata um autônomo, uma pessoa que não seja empregado para poder fazer esse serviço. E aí a gente vai ver no decorrer desse nosso encontro as outras características do contrato de trabalho, tá? Então esse ponto eu acho que está superado, né, doutor? Perfeito, doutor. Tá. Pode dar seguimento. Então, estamos vendo aqui, só para recapitular, as características desse negócio jurídico que nós chamamos de contrato de trabalho. E nesse ponto especial estamos verificando quais são as partes desse contrato. Primeira parte, contratado, é o empregado. Empregado, portanto, tem que ser pessoa física. Esse é o ponto que a gente está tratando até agora. Vamos prosseguir então. O empregado, além de ser pessoa física, ele deve ter uma característica que chama habitualidade. Ele não pode ser um trabalhador eventual. E neste caso, o que quer dizer isso? O trabalho prestado por essa pessoa física para o empregador, ele deve ser habitual, ou seja, deve seguir uma periodicidade regular para que se caracterize o contrato de trabalho. E aí, mais uma vez, se diferencia o empregado no regime de emprego de um trabalhador autônomo, que é, no caso, eventual. Por exemplo, aquele pedreiro que é contratado para realizar uma obra na sua casa, ou então aquele motorista que você contrata para fazer uma viagem eventualmente, não pode ser considerado empregado, não é um contrato de trabalho, né? Então, essa é a segunda característica do empregado. Além de ser pessoa física, tem que prestar serviços não eventuais, ou seja, habituais, sob pena de não se caracterizar o contrato de trabalho. Prosseguindo, a gente tem como terceira característica aí do empregado, seria a dependência. E essa dependência é uma dependência técnica e jurídica. O que seria essa dependência? A dependência seria a subordinação do empregado em relação ao contratante. Isso quer dizer o quê? O empregado, para se caracterizar o contrato de trabalho, ele deve ter o seu horário estipulado, deve seguir as normas da pessoa que o contrata. O trabalho deve ser executado conforme a técnica que é estipulado pelo contratante, ou seja,
o trabalhador, no regime de contrato de trabalho, numa relação de emprego, ele tem que executar o trabalho de acordo com as ordens do empregador. E aí está a subordinação. O empregador exerce uma relação de poder sobre o empregado. Neste caso, que deve cumprir jornada de trabalho conforme estipulado, deve cumprir também as exigências técnicas do empregador para que possa se caracterizar aí uma relação de emprego, um contrato de trabalho. E aí, mais uma vez, se você subtrair essa característica do empregado, aí já não se configura mais um contrato de trabalho, aí seria um contrato de autonomia, porque quando a pessoa tem autonomia e não subordinação, aí você já afasta o contrato de trabalho, já seria uma relação diferente e não regulamentada aí pela CLT. Até aqui tranquilo, doutor? Tranquilo, doutor. Bom, para finalizar as características do empregado, a gente destaca mais uma, que é a necessidade da remuneração. Então, para que seja um contrato de trabalho, essa relação tem que ser onerosa. Mais especificamente, tem que ser pago um salário, uma remuneração para aquele trabalho executado. Então, aquele favor que é prestado, às vezes você vai ajudar alguém, uma relação de filantropia, enfim, todas as relações não onerosas não caracterizam contrato de trabalho. E aí, neste caso, essa seria uma das características aí do empregado, conforme o artigo 3º da CLT. Eu acho que a intenção do legislador foi exatamente essa. Reduzir o encargo aí que recai sobre a empresa e retirar realmente alguns direitos aí trabalhistas que, segundo eles, acabavam emperrando aí a empregabilidade do povo brasileiro. Enfim, isso já é uma outra questão. Eu particularmente discordo desse ponto de vista, mas a intenção do legislador realmente foi dar mais força para esse contrato de autonomia e reduzir a quantidade de empregados registrados. Isso acaba gerando um duplo efeito. Além de você gerar uma situação de subemprego, também reduz a arrecadação das contribuições previdenciárias, e aí, enfim, já uma seria bola uma de neve, uma bola de neve, né? Uma coisa puxa a outra e o prejuízo é para toda a população. O efeito que seria o esperado por eles, que seria a criação de mais empregos, vai gerar um efeito negativo lá na frente, que vai ser menos emprego e maior déficit na Previdência Social. O que é complicado porque menos emprego formal também é menos acesso das pessoas à economia, né, a produtos e serviços. Isso vai gerar um impacto na diminuição do PIB, é uma bola de neve. Consequentemente, diminui as contribuições previdenciárias e aí as pessoas vão ficar desamparadas porque não vai ter uma proteção social e não vai ter um emprego formalizado. Junta-se a isso, doutor, que depois até eu quero convidar você para a gente bater um papo a respeito, inclusive o seu mestrado tem a ver um pouco com esse tema, a questão dessa modernização da mão de obra, né? A mecanização, a tecnologia, principalmente a inteligência artificial que está invadindo o mercado de trabalho. E para cada 500 postos de trabalho que são excluídos pela tecnologia e pela inteligência artificial, são criados 2 postos, né? Então, é uma revolução que nós estamos passando agora, quer dizer, a legislação brasileira sendo flexionada para permitir a precarização do contrato de trabalho, diminuindo direitos, né, dos trabalhadores. Nós temos o emprego da tecnologia e da inteligência artificial tirando milhares de vagas. Nós temos aí a Previdência Social cada vez mais restrita e com um déficit cada vez maior. Então, é um cenário que é muito complicado. Por isso que é muito importante você que se encontra numa situação de prejuízo em relação aos seus direitos, você acha que foi lesado, que não teve as suas verbas trabalhistas pagas de forma adequada, ou até mesmo se você está trabalhando como
teoricamente autônomo, né, sem vínculo de carteira, mas você presta serviço como se fosse um empregado da empresa, você tem que buscar os seus direitos imediatamente, porque o prazo prescricional de 2 anos para ingressar com a reclamação trabalhista passa muito rápido, né, doutor? Até comentei com o Dr. Gilberto, a gente recebe bastante pessoas que nos procuram para tomar alguma medida judicial, e ao analisar os documentos, a gente até se sensibiliza com a situação, porque ela deixou passar esses 2 anos e é um prejuízo imensurável. Então você deve buscar um auxílio jurídico se você se vê numa circunstância aí de ter os seus direitos trabalhistas lesados. Mas vamos lá, doutor, você estava falando então que, conceituando o contrato de trabalho, você deu uma das partes e muito bem deu as minúcias aí do que seria a caracterização de um empregado, né, regido aí pela CLT, e agora você vai entrar então no empregador, que é a outra parte do contrato. Isso, exatamente. Apenas para exemplificar essa última parte que o doutor falou, Perfeito. A gente vê, por exemplo, muitos motoboys, entregadores de alimentos ou de documentos, né? Eles muitas vezes acabam sendo contratados como autônomos, quando na verdade deveriam ser registrados em carteira, porque é pessoa física, tem habitualidade, tem subordinação e recebe remuneração, então deveria ser registrado. Então, assim, apenas para exemplificar, ficar mais claro. Em cima do seu exemplo, que é perfeito, doutor, perfeito, que dá inclusive para a gente demonstrar nesse exemplo brilhante que você deu a questão da precarização do trabalho. E é muito normal o motoqueiro sofrer um acidente, né? Deus me livre, a gente não deseja isso para ninguém, mas no nosso trânsito, que é muito agressivo, isso acontece. Se ele cair, sofrer um acidente, ficar inválido ou incapaz, ele não vai ter a proteção previdenciária. Quem é que vai assessorar essa pessoa? Quem vai dar ali a prestação das necessidades básicas, né? O Estado não vai, porque ele não teve o reconhecimento ali do vínculo trabalhista, não teve a proteção previdenciária, né? Então é perfeito esse exemplo que você deu, doutor. Em relação a isso, se o direito do trabalho ele tem uma característica de direito privado entre particulares, como se fosse o direito civil, né? As partes ali fazendo suas transações, ou se ele tem uma natureza de direito público, né? Inclusive a gente já conversou na outra oportunidade sobre isso, que é uma questão muito complexa, né? Porque de fato o Estado tem uma intervenção, ele faz várias regulamentações na CLT, aplicando multas e penalidades em caso de descumprimentos, principalmente a questão de segurança e medicinal do trabalho. Por outro lado, que eu sei que esse posicionamento é o mais correto do doutor, é uma relação, embora ela tenha algumas características públicas, mas é uma relação privada entre empregador, empresa e empregado-trabalhador, né? Então, é muito interessante isso, que há uma mistura das duas regras, pública e privada, no contrato de trabalho, né, doutor? Realmente, existem correntes que dizem que o direito do trabalho é um direito privado, ou seja, entre particulares. Tem gente que fala, é uma relação de direito público, porque o Estado intervém. E aí tem gente que fala que também é uma relação mista. Na minha opinião, é uma relação de direito privado, porque regula a relação entre dois particulares. De todo modo, a CLT prevê dispositivos legais que são de natureza de direito público, que diz das contribuições, da necessidade de prevenção, algumas obrigações de cunho administrativo, e aí, portanto, de direito público. Então, podemos dizer, numa análise superficial, que a CLT prevê regras de direito do trabalho e de direito público, aí no caso administrativo, e até tributário também, em relação a algumas contribuições, aí, algumas obrigações acessórias também. Como, por exemplo, até o juiz é obrigado a executar as contribuições previdenciárias quando o vínculo é reconhecido, né? Ou quando é reconhecido algum direito de natureza salarial, é obrigado, né? Então, tem essa natureza parte de tributária, multa, né? Verdade. Então, o direito do trabalho é muito rico, né? E o estudo da CLT traz essas características aí que muitas vezes acaba sendo até uma armadilha para a gente que lida com esse tema no dia a dia, mas que
Assim, numa análise superficial, eu acredito que seja isso. Doutor, em relação a isso, até abrindo aqui um rápido espaço, né, já para você retomar o tema, eu inicialmente acreditava, até discordando respeitosamente do doutor, que na verdade o direito do trabalho era um ramo do direito público, porque na verdade o Estado estava intervindo ali numa situação particular para equilibrar as partes, porque o empregador sempre foi mais forte, historicamente o direito veio para igualar essa situação, intervindo ali entre os particulares. Mas com essa reforma trabalhista, doutor, com a inteligência artificial, a tecnologia invadindo o mercado de trabalho, eu agora sim estou acompanhando o entendimento do doutor, que é o mais adequado, que eu acredito que agora o direito do trabalho está mais relacionado ao direito privado. Isso porque, se a gente voltar um pouco atrás, na Revolução Francesa, onde o Estado foi separado da Igreja e foi declarada a liberdade total, onde o Estado não poderia, digamos, a primeira ou segunda geração de direitos, né? O Estado não poderia intervir ali no tratamento dos particulares. Então, se eu fizesse um contrato qualquer com o doutor de trabalho ou não, o Estado não poderia intervir, né? O Estado tinha que ter a instituição dele para proteger a outras situações, mas não intervir na relação entre os particulares. Depois veio aí a Revolução Industrial, onde quem tinha a detenção do poder econômico passou a explorar os mais desfavorecidos, né, com jornadas intermináveis de trabalho, insalubridade, sem proteção social nenhuma. Então, eu acredito que está havendo um retrocesso com essa reforma trabalhista. Nós estamos voltando na liberdade total de contratação, o que é um prejuízo porque o trabalhador não tem poder de fogo para tratar com o seu empregador. E isso historicamente está provado, porque senão não existia direito do trabalho, era só direito civil se fosse um direito contratual. Sim, né? sim, Então, sim. com a Revolução Industrial, os trabalhadores sendo explorados, foi necessário o Estado intervir na situação dos particulares para gerar um equilíbrio. Só que agora esse equilíbrio que existia até então com essa reforma trabalhista está sendo esvaziado, porque ao dar uma autonomia, né, a privilegiar o contrato autônomo, né, desprestigiando assim, um vínculo empregatício, o Estado está se ausentando, está se afastando do tratamento ali entre os particulares e deixando eles se resolverem. Só que quem tem mais poder econômico vai engolir quem não tem. E aí a gente vai ter aquela situação complexa que tinha no passado, né, doutor? Exatamente o que o doutor falou, é uma questão de poder econômico. Então, a parte que tem mais poder econômico, historicamente e atualmente também, exerce uma relação de poder em relação à outra parte. É por isso que existe, por exemplo, o direito do consumidor, onde o Estado tutela interesses que são difusos e coletivos para que não haja abuso desse poder econômico. E aí o direito do trabalho é na mesma linha, para que a pessoa que detenha o poder econômico não se utilize desse poderio para que possa prejudicar ou, enfim, levar vantagem indevida com relação aos empregados, né? E isso é uma discussão, sem dúvida, que a gente poderia, e fica aqui a sugestão, marcar um dia só para a gente discutir essa questão, que é de interesse aí, acho que de muita gente também. Mas já está feito o convite, viu, doutor? Por favor. Nós vamos falar principalmente que você está concluindo sua tese de mestrado, né, de um tema parecido com esse que envolve tecnologia, e está ligado diretamente com a questão da geração de novos empregos, né? Então, fica o convite para um bate-papo. Claro, claro, com o maior prazer. É importante a gente destacar que o contrato de trabalho ele pode ser um contrato formal, ou seja, pode ser um contrato expresso, escrito, e que preveja cláusulas específicas sobre jornada de trabalho, sobre determinados aspectos. Por outro lado, ele pode ser também um contrato tácito ou informal. Enfim, ele não necessita de uma forma específica para que ele seja válido. Ele pode ser um contrato verbal entre o empregador e o empregado, pode ser um contrato escrito também. E aí, essas são as principais características aí do contrato de trabalho que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês. Outro contrato que vale a pena a gente mencionar aqui, nesse tópico, é o contrato por obra certa.
Contrato por obra certa pode ocorrer, por exemplo, quando uma construtora tem um empreendimento numa cidade distante da sua sede, por exemplo, uma empresa sediada em São Paulo, que tem uma obra para ser realizada em outro estado. Ela pode realizar, por exemplo, contratos por prazo determinado com os empregados nessa outra localidade, que vai durar enquanto durar essa obra. Em relação ao contrato por tempo indeterminado, que é a regra geral, ou seja, um trabalhador que é registrado lá, se tem a sua carteira assinada, ele teoricamente entra, salvo se for estipulado um prazo específico, ele entra na regra geral, né? Um contrato por tempo determinado até que a relação de trabalho ali se encerre, né? Ele é mandado embora ou peça demissão. Então a regra é a seguinte, vê se está certo o raciocínio, se não tiver o doutor até esclarece e me corrija. A pessoa que é contratada normalmente pela empresa, na maioria dos casos, ou talvez isso já seja até uma regra, cai primeiro no contrato de experiência, que o doutor explicou inicialmente. É opcional. É opcional. O contrato de experiência é opcional. Então o empregado, o empregador, o empresário, a empresa pode contratar diretamente por prazo indeterminado sem observar o contrato de experiência. Exatamente. O contrato de experiência deve ser escrito. Perfeito. E aí, essa característica dele é que o torna tão utilizado. Porque nesse prazo de experiência, as partes, o empregado e o empregador, se conhecem e veem se o trabalho prestado pelo empregado é interessante, se as condições de trabalho oferecidas pela empresa são interessantes também, e aí, terminado esse prazo de experiência, o contrato ele se converte em contrato por tempo indeterminado, exceto se houver rescisão ali no prazo de 90 dias. E uma coisa bem interessante, doutor. Então, na verdade, a regra é o contrato determinado se não for estipulado o contrato de experiência, né, que tem um prazo determinado. E como que funciona esse contrato de experiência, doutor? Que a gente recebe bastante questionamento em relação a isso. Claro que nós não vamos entrar aqui, nos aprofundarmos, que isso vai ser objeto de um vídeo apropriado, por exemplo, se a pessoa tem estabilidade ou não, se a pessoa sofre um acidente no contrato de experiência, a questão da gestação também, se tem estabilidade ou não, são várias questões bem relevantes em relação ao contrato de experiência. Mas de regra geral, doutor, você já explicou, tanto que na carteira de trabalho já tem lá um carimbo adesivo esclarecendo qual é o contrato, tem a quantidade de dias, né? Com a reforma trabalhista, doutor, houve uma modificação ou não no contrato de experiência em relação ao prazo inicial, dá para prorrogar uma ou duas vezes? Em relação a esses regramentos do contrato de experiência, houve modificação ou não, doutor, com a reforma? Não, a reforma trabalhista não trouxe modificação em relação a esse tipo de contrato especificamente. O contrato continua com as suas características, o trabalhador continua tendo direito ao fundo de garantia, tem direito a hora extra. O contrato funciona normalmente, no caso do contrato de experiência. O que a gente pode destacar aqui, talvez mereça também um encontro específico para a gente tratar dessa modalidade de contrato, mas o que eu destacaria aqui, existe estabilidade gestante? Sim, existe estabilidade gestante, mesmo no período de experiência. Se a mulher engravidar durante o período de contrato de trabalho, ainda que seja de experiência, ela tem direito à estabilidade gestante. Outra coisa, tem direito à hora extra? Tem direito à hora extra também. O controle de jornada deve ser realizado da mesma forma, independentemente se é contrato de experiência ou contrato por prazo indeterminado. É interessante a gente ressaltar também a questão da rescisão. Se a rescisão por parte do empregador se der antecipadamente, ou seja, se o contrato tem a previsão de 90 dias e ele rescinde o contrato com 1 ou 2 meses, ele deve pagar uma indenização para a parte que deu causa à rescisão, que seria equivalente à metade da remuneração que seria recebida se o contrato de trabalho fosse respeitado no seu prazo previsto. Doutor, eu vou te fazer uma provocação, hein? Vou te pegar de surpresa aí. Vamos lá. Vamos lá. Contrato de experiência, tá? Digamos, eu vou pôr uma hipótese aqui. É um contrato que a empresa fez de experiência, tem um prazo, vamos pôr de 90 dias, 45,
Vamos exemplificar os 90 dias. E com 80 dias ali de experiência, esse trabalhador sofre um acidente do trabalho, é afastado, recebe o benefício de auxílio-doença ali por 1 ano e depois recebe alta do INSS. A empresa é obrigada a aceitar esse trabalhador de volta, uma vez que já passou 1 ano e faltava só 10 dias para acabar esse contrato de experiência. Se ele tiver direito a retornar, ele retorna, cumpre os 10 dias e pode ser desligado, ou ele não tem direito a retornar para cumprir esses 10 dias. O que acontece nessa circunstância, doutor? Olha, Valdemar, uma das características do contrato de trabalho é que quem assume o risco pela atividade econômica é o empregador, seja ele empresa ou pessoa física. Então, neste caso específico que o senhor está ressaltando aí, não importa se faltava 10 dias ou 1 dia, enquanto ele tiver na relação de trabalho, ele é segurado pela Previdência Social, então pela Seguridade Social, então ele teria direito a receber os benefícios da Previdência. Além disso, ele é resguardado, ele tem resguardado os direitos trabalhistas também. Então, se ele sofreu um acidente decorrente do trabalho, tem direito à estabilidade. Deve ser reintegrado, sim. Se houver sequelas desse acidente, deve ser indenizado. Não importa se é no contrato de experiência ou no contrato por tempo indeterminado. Nós temos bastante conteúdo escrito, né, se aprofundando nos temas que nós tratamos nesses vídeos no nosso site saberalei.com.br. Cadastre o seu e-mail, que inclusive vai ser disponibilizado amanhã um artigo, não sei que dia você está visualizando esse vídeo, né? Então hoje é dia 26, aí, depois do feriado, aniversário aqui de São Paulo, onde nós estamos localizados, mas no dia seguinte a esse vídeo a gente já vai disponibilizar no nosso site um artigo que o doutor Leonardo Godoy, tudo que ele explicou aqui pra gente, ele detalhou nesse artigo em que você pode consultar. Então basta você cadastrar seu e-mail para receber em primeira mão o aviso desse conteúdo disponibilizado. E também, se você não se cadastrou ainda aqui no nosso canal do YouTube, cadastre, faça a sua inscrição aqui no nosso canal, assim você vai ajudar a gente a produzir mais conteúdo e vai ser avisado também de novos vídeos, novas lives quando forem disponibilizadas, tá ok? Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente o seu carinho por estar acompanhando a gente até aqui. Nós já estamos vindo aí para 1 hora de conteúdo de live, então muito obrigado pela sua presença e a gente agora vai encaminhar para a finalização, que já estamos bem avançados no conteúdo, em relação aos novos tipos de contrato que o doutor vai especificar aqui 3, né, que são de alta relevância e gerou um grande impacto aí de acordo com a reforma trabalhista. Doutor Leonardo, então, a palavra é sua aí. O que mudou? Quais são as novas modalidades e aquelas modalidades já existentes? O que mudou de significativo com essa reforma, doutor Leonardo? Em linhas gerais, esse contrato de trabalho é caracterizado pela intermitência mesmo. Então, o empregador fala, hoje eu vou precisar, hoje não, daqui 3 dias eu vou precisar de você. E aí, no caso, o trabalhador pode ou não comparecer ao trabalho, deve avisar antes. Se falar que vai e não comparecer, existe uma penalidade. Se ele falar que não vai e comparecer, também existe uma penalidade. Então é um contrato bem específico. Eu acredito que a gente vai ter que gravar um conteúdo especial para tratar dessa modalidade de contrato, porque ele tem várias nuances aí específicas e bem detalhadas também. Outra característica que vale a pena a gente destacar nesse contrato de trabalho é a forma de pagamento, porque fica meio complicado. A gente costuma receber o pagamento quinzenalmente ou mensalmente. Nesse contrato de trabalho, as partes podem convencionar com que periodicidade vai ser realizado o pagamento. Então, o pagamento pode se dar a cada vez que o trabalhador comparecer para trabalhar. Ele pode se dar semanalmente, mensalmente, isso vai ser combinado entre as partes. E o pagamento, nesse caso, ele já é realizado com todas as parcelas. Então, além do salário, por exemplo, o empregado já recebe a parcela que seria destinada
as suas férias. A remuneração é antecipada de todas as verbas que a gente tem como anuais. Então, é interessante essa peculiaridade sobre o pagamento. Além dele ter essa questão da periodicidade, pode ser a cada vez que o trabalhador comparece, pode ser mensalmente, existe essa questão também que o pagamento já engloba todas as verbas que ele teria direito na anualidade. E aí, por exemplo, lá na frente, muita coisa ele vai deixar de receber de uma vez só, porque ele já recebeu antecipadamente com o pagamento da parcela trabalhada. Perfeito, doutor. Só um adendo aqui rapidamente. Eu quero agradecer o pessoal que está participando, inclusive aqui nos informando sobre a qualidade do áudio, né, e do vídeo. Nós temos aí a Sônia Piva, o Leonardo, seu xará, Leonardo Gonçalves, né, nos avisou aqui. A Alcione Santana também. Então, para vocês aí que estão nos auxiliando, acompanhando a gente ao vivo aqui por esse longo período, muito obrigado. A gente agradece muito aí o carinho de vocês e também o auxílio aí que vocês estão dando aqui pra gente, tá bom? Então, um grande abraço para vocês também. Eu destaquei aqui para a gente conversar o problema, é a questão das férias. Como é que funcionam as férias desse trabalhador intermitente? Depois de 1 ano de trabalho, digamos que o senhor tenha me contratado como trabalhador intermitente. Depois de 1 ano de trabalho, eu vou ter direito a férias. Só que eu não vou receber nada nesse período, porque eu já recebi anteriormente com os pagamentos que já me foram realizados. Então, no período de 30 dias que eu tenho direito de férias, eu posso recusar qualquer chamado, mas eu também não vou receber nada. Aí eu pergunto para o doutor aqui, o senhor consegue viver 30 dias do seu ano sem receber nada? Impossível, doutor. 30 dias é impossível. Enfim. Até menos, né? Porque as contas chegam, nós temos as nossas obrigações, todo mundo, né? Tem que comer, tem que morar, tem que comprar remédios. É impossível ficar um período assim sem nenhum tipo de remuneração. Enfim, isso entre outras coisas absurdas que o legislador colocou na lei, acho que vale a pena a gente comentar aqui. O legislador colocou assim na lei, falou: não pode contratar um empregado nesse regime que tenha sido demitido no regime anterior num período de até 18 meses. Ou seja, para que as empresas não demitam hoje o empregado e contratem nesse novo regime, a lei falou assim: durante 18 meses não pode recontratar esse antigo empregado no regime de prestação de trabalho intermitente. Mas isso só vale até 2020. A partir de 2020, a lei não diz nada. Ou seja, essa limitação só funciona até 2020. A partir de 2020, então, a empresa vai poder utilizar desse artifício para poder reduzir o quadro de funcionários e aí, portanto, precarizar a prestação de serviço, usar como barganha essa questão da múltipla disposição de empregados. A lei é muito mal escrita. Eu até depois convido a todos que leiam sobre o artigo que eu escrevi, vai estar à disposição provavelmente a partir do dia 27 de janeiro, mas eu convido a todos que também deem uma olhadinha no artigo dessa lei, nos artigos que tratam desse contrato de trabalho. Vocês vão ver que a lei é muito mal escrita, tem algumas previsões esdrúxulas, desnecessárias, enfim, a lei é mal escrita e foi feita também para o mal. Doutor, antes de dar prosseguimento aqui, o pessoal, deixa eu ver, já está na tela aqui, agradecendo o pessoal que está nos auxiliando aqui com o áudio, parece que agora está resolvido 100%, né? Teve uma pequena oscilação, talvez a internet, né, ela oscila também, então às vezes o áudio acaba acontecendo isso, mas já está 100%. A Suzete Rocha, ela pergunta o seguinte, ela trabalhou, pelo que eu entendi aqui, como secretária de saúde, né, secretária de saúde por 2 anos, venceu a data, pelo que eu entendi aqui, era um contrato por tempo determinado de 2 anos, tá? Venceu o contrato dela, não foi renovado, mas ela continuou trabalhando por mais 18 anos, né? Pelo que eu vi aqui, totalizou 20.
2 temporário e 18 por tempo indeterminado, porque ela não renovou e continuou trabalhando. E ela, pelo que dá a entender, que ela foi demitida. Ela quer saber quais os direitos que ela possui, doutor. Bom, Suzete, a gente precisaria de mais detalhes aí, saber se você, no caso, trabalhava num serviço público, num serviço privado, enfim. Mas, em princípio, é o que o Dr. Valdemar falou, esse contrato de trabalho, que em princípio seria contrato por tempo determinado, ele passou a ser por tempo indeterminado. E aí você teria direito a todas as verbas decorrentes do contrato de trabalho por tempo indeterminado, que seria aviso prévio, multa sobre fundo de garantia, enfim, 13º, férias, vencidas e proporcionais, todos esses direitos que a lei garante para o trabalhador que é demitido sem justa causa, que eu acredito que foi o caso aí. Depois, se você puder dar mais detalhes, ela complementou aqui, doutor, dizendo que ela alegaram, no caso, que o contrato dela era nulo, mas ela tem todas as provas, contra-cheques e tudo mais. Olha, Suzete, conforme até o Leonardo aqui explicou, é praticamente impossível dar uma orientação adequada para você. Pelo que você esclarece aqui, parece até que já tem uma ação em andamento, né? Porque se houve a alegação de nulidade, acredito que isso já está sendo debatido em juízo. É impossível a gente dar uma orientação adequada sem analisar detalhadamente o que aconteceu, analisar os documentos, analisar todos os fatos, que aqui realmente é impossível a gente fazer isso. Mas falando de uma maneira assim bem simples e sem querer aqui te dar uma solução ao caso, porque isso só mediante uma análise profunda e um estudo do seu caso para dar uma orientação adequada, né, doutor? Sem dúvida. Mas assim, superficialmente falando, como o doutor já esclareceu, realmente você tem direito a todos os direitos, até pelo princípio que você até esclareceu no começo da realidade, né? Artigo 9º da CLT, se eu não me engano, né, doutor? Vale o fato, né? Aquilo que de fato você trabalhou para o seu serviço, você vai ter direito a receber tudo que decorre da lei, mesmo que não exista ali um contrato escrito formalizado, e digo mais, mesmo que haja alegação da nulidade pela forma de contratação equivocada, às vezes é necessário uma licitação, uma contratação formalizada através do Estado, independente da forma do contrato, se houve alguma irregularidade ou não, prevalece o princípio da realidade. Se você prestou serviço, você vai receber por ele. A questão de nulidade é uma questão adjetiva que ela não vai prejudicar o seu direito substancial. Correto, doutor? Seria isso? Isso mesmo. Ok. E assim, agradeço sua participação, Suzete, agradeço a todos que estão nos acompanhando, e a gente continua à disposição aí para eventuais dúvidas. Doutor, então a gente já está indo para 1h12 de live. Tem aqui o pessoal que está nos acompanhando, eu agradeço muito, uma grande paciência aí, acompanhar 1 hora a gente conversando, 2 marmanjos falando em uma emenda de feriado, o pessoal acompanhando, quer dizer que são pessoas que a gente tem que ter um carinho especial mesmo. Mas vamos caminhar para o final, doutor. A gente estava falando, deixa eu voltar aqui no slide, aqui é o site, contrato intermitente, então agora no contrato de teletrabalho. Bom, o contrato de teletrabalho, a gente até conversou um pouquinho antes aqui de iniciar a transmissão, ele foi nomeado, né, foi batizado aí de uma maneira também equivocada, mais uma falha aí do nosso... Exatamente, dá para ver que é uma legislação que já está atrasada, não modernizou coisa nenhuma, né? Teletrabalho lembra telefone, né? Não é verdade? Teletrabalho, telefone. Hoje não existe mais, não é que não existe, mas trabalho por telefone é um negócio arcaico. Hoje é trabalho pela internet, é home office ou trabalho remoto, o doutor vai explicar mais precisamente isso, né? Na verdade, home office é um termo estrangeiro, mas que todo mundo sabe o que é home office, né? Teletrabalho realmente é um negócio esdrúxulo, estranho, né? Que foi implementado. Mas, doutor, explica pra gente o que é o teletrabalho e também, né, o que eu te perguntei anteriormente no intermitente, pergunto agora. Realmente houve uma melhora, houve uma modernização, o teletrabalho ele vai ajudar, o mercado viu isso com bons olhos? Qual é a opinião do doutor em relação a isso? Bom, começando pela última pergunta, a lei na verdade não trouxe nenhuma novidade relevante
com relação ao trabalho remoto. Prefiro então chamar a partir de agora o teletrabalho de contrato de trabalho remoto. Como é que funciona esse contrato? O empregado, ele presta os mesmos serviços que prestaria para a empresa, só que presta da sua casa. Então, isso já é uma prática comum e geralmente as pessoas que praticam esse tipo de trabalho o fazem 1 ou 2 vezes na semana, onde os serviços que seriam prestados na empresa, com os avanços tecnológicos, podem ser muito bem realizados e às vezes até mais bem realizados, melhor realizados em seu ambiente doméstico. Então, a pessoa trabalhando de casa, ela consegue atingir os mesmos resultados ou até melhores do que trabalhando no ambiente do estabelecimento do empregador. Então, este é o contrato de trabalho. O que trouxe de melhora? Absolutamente nada. Apenas colocou a previsão na CLT, mas de efetivamente novo, o que a lei trouxe, e aí vale a pena a gente pontuar aqui, é que a transição entre um regime e outro, ou seja, a pessoa que trabalha normalmente no estabelecimento do empregador e vai passar para o teletrabalho ou para o regime de trabalho remoto, ou vice-versa, ele tem que ser previamente combinado entre as partes no prazo mínimo de 15 dias, para dar tempo de adaptação, enfim, entre esses regimes de trabalho. Outra questão que vale a pena a gente ressaltar é a questão de como funciona o fornecimento de condições de trabalho, equipamentos, enfim, quem é que vai custear a internet, por exemplo, os equipamentos utilizados pelo trabalhador, enfim. Isso a lei estipulou que deve ser combinado entre as partes, deve ser objeto de contrato. Então, complicado, né, doutor? Porque o empregador não vai querer pagar a estrutura para o empregado trabalhar. Bom, se a internet é sua, o ambiente de trabalho é seu, eu quero resultados, eu quero produtividade, né? Se você vai ter um custo para prestar esse serviço, o empregador não quer saber. Então, na verdade, fragilizou, né, doutor, essa relação, entre aspas, teletrabalho e trabalho remoto. Embora seja passível a negociação, eu acho que a gente volta naquela mesma história. O trabalhador, ele sempre é a parte mais frágil. E exatamente, na hora da necessidade dele arrumar um emprego, ele vai aceitar qualquer circunstância que impor a ele, né? Exatamente. Então isso é lamentável, porque deveria ser regulamentado isso estipulando regras mínimas, né? Valor mínimo de remuneração acima do mínimo para garantir a manutenção dessa estrutura mínima, básica que ele tem que ter para prestar o serviço, né? Internet, telefone, tem que ter um computador com uma determinada configuração para, né, ser viável a pressão. Às vezes ele tem que ter um software, ele tem que ter instalado no seu computador e tem que comprar, às vezes é um serviço que ele paga mensalmente ou compra e o software por si só, e é muito caro, dependendo da área que ele trabalha, e quem vai custear isso, né? Então isso acaba prejudicando, porque quem não tiver uma estrutura e condições de prestar esse serviço remoto, vai ficar desamparado no mercado de trabalho, né? Digamos que a pessoa não tem um computador em casa, que hoje, para muita gente, e principalmente vocês que estão nos assistindo aí, pode parecer até absurdo, mas uma boa parte da população do Brasil não tem computador em casa, não tem acesso à internet, enfim. Esse regime de trabalho ele pode excluir uma série de pessoas da possibilidade de ter emprego. Então, neste ponto, realmente não houve nenhum avanço e talvez houve um retrocesso na medida em que o legislador poderia regulamentar essa questão. Porque atualmente já ocorre, né? Atualmente, eu digo, antes de ser implementado pela reforma trabalhista, o trabalho remoto sempre foi uma realidade. Sim. Sempre foi assim. De uns tempos para cá, com a evolução tecnológica, com acesso à internet,
principalmente nos grandes centros comerciais, né? Quem trabalha em área administrativa e de tecnologia sempre teve essa realidade do trabalho remoto presente, né? Onde tem infraestrutura para que isso seja viável. Agora, o que foi feito com essa regulamentação é que não trouxe nada de diferente do que já acontecia de fato e não melhorou a situação desse pessoal. Então, pessoal, eu vejo bastante a mídia comemorar que agora tem o teletrabalho, mas não mudou absolutamente nada, não melhorou a situação, não regulamentou, não estabeleceu regras mínimas, né? Ele só conceituou que venha a ser o teletrabalho, mas na verdade não estipulou quais são as regras mínimas de garantia para esses trabalhadores que já trabalham dessa forma ter uma segurança e para aqueles que vão começar a trabalhar assim possam ter também. Então isso não foi debatido e inserido nessa regra que já nasceu desatualizada. Exatamente. Não trouxe nada de novo, uma regra bem genérica. As partes podem determinar o que elas quiserem. E seguindo para finalizar esse regime de trabalho, especificamente quanto às questões de segurança do trabalho, a única coisa que a lei trouxe, e também nada de novo, é que o empregado deve ser convidado a assinar um termo de responsabilidade, onde ele se obriga a respeitar as normas de segurança da empresa, enfim. Nada de novo também, e apenas mais uma norma inócua que não tem nenhuma finalidade objetiva. Com relação ao teletrabalho, eu acho que era isso, realmente. Não, é o que a gente chama de home office, e aí nós preferimos dizer que é o contrato de trabalho remoto. Ele é regulamentado também, então, a partir de agora pela CLT e tem essas características gerais aí que nós tratamos. Perfeito. E aí partimos para o último contrato de trabalho que eu separei para a gente discutir aqui, que é o contrato de trabalho em tempo parcial, regime de tempo parcial. Este contrato de trabalho já existia antes da reforma de 2017 e ele apenas foi aperfeiçoado, aí teve uma regulamentação mais específica aí com essa reforma. Então, o que é esse contrato de trabalho? É aquele que o empregado ele trabalha pouquíssimo tempo na empresa, o limite aí varia de 26 a 30 horas semanais e aí serve exatamente para que o empregado tenha essa carga de trabalho, essa jornada de trabalho reduzida. É por isso que o próprio nome é o regime de tempo parcial. Então, essa é a principal característica deste contrato de trabalho, que, no caso, reduz a jornada de trabalho. Se a jornada é reduzida, adivinhe o que também é reduzido? O salário também é reduzido, obviamente, né? Então, o que a lei prevê com relação à remuneração? Ela vai ser paga na mesma proporção das horas trabalhadas. Se por exemplo, o trabalhador que normalmente cumpre 44 horas semanais, outra pessoa é contratada no regime de tempo parcial, a remuneração vai ser proporcional, vai ser reduzida proporcionalmente ao número de horas trabalhadas. Então, neste caso, essa é a primeira característica relevante desse regime de trabalho. Outra questão importante que vale a pena a gente destacar é com relação às horas que foram ditas suplementares. Então, assim, o trabalhador é contratado para trabalhar até 30 horas semanais. Só que aí, eventualmente, a empresa precisa dele para trabalhar mais algumas horas semanalmente. Isso aí, costumeiramente, a gente chama do quê, doutor? De horas extras, correto? Exatamente. Porque você tem um contrato de trabalho que prevê que você trabalhe um determinado número de horas. Se você ultrapassa essas horas, são horas extraordinárias. Entretanto, novamente, o legislador usou a sua criatividade para prejudicar as pessoas, certo? Então, o trabalhador em regime de tempo parcial que exceder as horas semanais, o legislador chama essas horas de horas suplementares. E aí essas horas suplementares poderão ser compensadas até a semana seguinte
à prestação do serviço que no caso seria extraordinário e aqui dita suplementar. Doutor, então até tirar uma dúvida em relação a isso. Permite, entre aspas, horas suplementares, que nada mais é do que um banco de horas. Não vai pagar hora extra, quem trabalha nesse regime parcial vai receber ou vai ter um banco de horas suplementares para ir compensando nas jornadas seguintes? Seria isso ou não, doutor? Ele recebe em espécie? Então, a lei prevê essa limitação, né? Ele pode compensar até a semana seguinte, senão é pago na forma de remuneração, e aí a remuneração, a lei previu que é 50% maior do que as horas normais trabalhadas. Ah, tá. Então na verdade é uma exceção que era a regra, virou exceção. Então ele vai ter horas suplementares, vai cumprir, se não cumprir aí, enfim, a última das hipóteses, o pagamento dessas horas suplementares com 50%. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Então, apenas para concluir aqui, esse foi o último regime de trabalho aí, contrato de trabalho que eu destaquei, regime de horas tempo parcial. Regime de tempo parcial, doutor, então... Só até, desculpa prolongar aqui, né? A gente já está há um bom tempo, mas para encerrar até queria a sua opinião a respeito disso, você que é um estudioso da matéria. Com contrato intermitente, com teletrabalho, contrato de regime parcial. Eu, particularmente, no nosso escritório, né, a gente tem a oportunidade de trabalhar juntos, é muito raro a gente visualizar um contrato regido sob as regras do contrato parcial, porque não é um contrato comum dentro do ordenamento jurídico. Assim, as empresas não praticam muito, é quase uma exceção, é raro a gente encontrar, né, contrato formulado dessa forma, com essas regras. Você acha que existia necessidade de atualizar esse contrato? Não seria até o caso de extinguir diante das novas modalidades que estão aí presentes? Porque, pelo menos a minha opinião particularmente, eu não acho que isso trouxe nenhuma evolução para o direito do trabalho, nenhuma vantagem para o trabalhador em si, nem para o empregador, nem para a empresa. Eu não visualizei aqui nenhuma vantagem. O senhor, que é estudioso da área, você acha que essa regulamentação implementada pela reforma trabalhista em atualizar esse regime contratual foi válida ou não? Olha, doutor, é assim, como o senhor disse, já existia previsão legal. Então, a lei, na verdade, o que trouxe de substancialmente novo foi essa questão da regulamentação das horas suplementares, né? E alguma questão com relação à remuneração, enfim. Uma coisa ou outra que também não é nada de muito relevante. Com relação à existência do contrato de trabalho, eu acho que ele pode até ser vantajoso em determinadas situações. Digamos, por exemplo, que a empresa precise de um faxineiro ou então um profissional de jardinagem, alguém que trabalhe diariamente, sei lá, por 2 horas. Então, é viável tanto para a empresa quanto para o empregado a firmar um contrato desse tipo. Excelente exemplo. Então, para quê? Para que o empregado não tenha que ficar à disposição da empresa por 8 horas diárias e também que a empresa não precise remunerar essas horas que o empregado fica à disposição. Então, o empregado pode, por exemplo, arrumar 3 ou 4 contratos de trabalho simultâneos. Por dia, ele vai trabalhar 2 horas em cada um dos empregadores, e aí acaba fomentando aí a renda e o mercado de trabalho, enfim. Neste caso, seria um mecanismo interessante. Doutor, excelente exemplo que você deu, assim, se encaixa perfeitamente aqui na hipótese tratada. Para a gente finalizar, eu vou te fazer uma última provocação. Em relação à remuneração, doutor, há limitação ou há a preservação de um valor mínimo para quem trabalha nesse regime contratual ou não? Falando de uma maneira mais clara, esse trabalhador tem direito a receber o salário mínimo independente do tempo que ele está prestando serviço ou não? Não existe uma limitação mínima de valor de remuneração? Bom, excelente pergunta, doutor.
O salário mínimo ele deve ser pago para todos os empregados aqui do país. Então, não existe salário menor do que o mínimo. Se você está recebendo menos do que o mínimo, tem alguma coisa errada. Entretanto, o salário mínimo nacional ele corresponde a uma jornada de 220 horas mensais. Então, como é que funciona a remuneração nesse tipo de contrato? Se ele trabalha uma jornada reduzida, vai reduzir proporcionalmente também a remuneração dele. Então, se o salário mínimo, que hoje corresponde, salvo engano, a 937 reais, né? Aumentou agora. Mas a gente consulta isso aqui online enquanto o doutor vai explicando, eu já vejo o valor atualizado. O valor do salário mínimo corresponde a 220 horas mensais trabalhadas. Então, salário mínimo mensal. No caso do trabalhador em regime de tempo parcial... Doutor, é isso mesmo, tá? Tá 937 ainda. Eu acho que a partir de março, se eu não me engano, que vai haver um aumento. Vai aumentar o salário mínimo para R$ 954 reais. Então, nesse caso, é um valor mensal. Para o trabalhador por tempo parcial, a remuneração é paga por hora. E aí a quantidade de horas prestadas vai ser proporcionalmente aí, atrelada à remuneração. Então é só você pegar o salário mínimo, dividir por 220 e aí você multiplicar pelo número de horas trabalhadas. Esse seria o valor mínimo da remuneração. E a lei prevê também que existe uma necessidade de equiparação de salários entre as pessoas que fazem a mesma função. Então, numa mesma função, exista um trabalhador que cumpra o regime de trabalho normal, não por tempo parcial, que ganhe, por exemplo, R$ 1.500. A mesma remuneração deve ser paga proporcionalmente ao trabalhador que tem aí esse contrato em regime de tempo parcial. Então, respondendo objetivamente, vai ser respeitado o mínimo? Vai, mas vai ter mês que o empregado não vai receber o salário mínimo. Vai ser proporcional ao tempo que ele trabalhou. Né? E a vantagem aí desse contrato, a única vantagem seria que a pessoa poderia arrumar diversos empregos aí para poder complementar a renda e aí chegar no mínimo existencial. Agora, por outro lado, a gente vê que as inovações aí da lei acabam não favorecendo, porque se a lei prevê que é a possibilidade de cumprimento de horas suplementares, ela não previu também que o empregado não é obrigado a ficar à disposição da empresa, porque talvez ele tenha outros compromissos. Então, essa eventualidade de prestação de horas suplementares pode vir a prejudicar o empregado, seja numa outra atividade que ele venha desenvolver, ou mesmo em compromissos particulares, porque em princípio ele se comprometeu para aquela jornada de trabalho. Então, em linhas gerais, esse é o contrato de trabalho em regime de tempo parcial. Perfeito, doutor. Quero então aqui finalizar a nossa transmissão. Nós estamos aí já há um bom tempo, deixa eu até olhar aqui, nós estamos já a 1h32. Eu quero agradecer a todos que participaram, chegou gente agora, como a Denisa, tem o Fernando aqui, muito obrigado, Fernando, pelo comentário. A gente fica muito lisonjeado, a gente fica bastante feliz, né, em ter a participação de vocês aqui ao vivo conosco. Isso é um combustível para a gente continuar, é uma conversa, né, que nós estamos conversando, trocando ideias, e ter vocês acompanhando durante esse tempo todo a live, isso para a gente é muito significativo. Então nós agradecemos muito a presença de todos vocês. Doutor, muito obrigado, né, por mais esse bate-papo, por essa conversa, né, e por você estar compartilhando aqui com a gente os seus conhecimentos. E eu quero convidar você que não se cadastrou, se cadastre aqui no nosso canal. Nosso site saberalei.com.br estará disponível com vários conteúdos, inclusive amanhã vai ser divulgado, vai ser publicado o artigo do Dr. Leonardo Godoy, que tratou desse tema, né, das características e principais contratos do trabalho implementados após a reforma trabalhista.
E um grande abraço para todo mundo, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um grande abraço a todos, obrigado por acompanhar a gente, o nosso canal aí, e eu estou sempre à disposição, é sempre uma grande oportunidade para a gente poder bater um papo, discutir essas questões que são relevantes para o nosso país e é importante sempre ter o diálogo. Um grande abraço a todos.